Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, nós continuaremos a estudar essas tais funções vetoriais. Nessa aula, porém, nós vamos trabalhar com uma parte mais geométrica, ainda mais, no sentido de que nós vamos abordar algumas propriedades envolvendo as curvas espaciais originadas a partir dessas funções vetoriais, certo? Então, nós estudaremos as seguintes propriedades, as seguintes ferramentas. Comprimento de arco, curvatura e também, embora não esteja aqui no nosso título, nós mexeremos também com a parte de vetor normal e vetor binormal, certo? Então, obviamente, é uma sessão relativamente longa, eu vou subdividir em alguns vídeos aí para não ficar tão cansativo para vocês. E nessa primeira parte, nós mexeremos com o comprimento de arco. Então, o que é o comprimento de arco? Como que a gente calcula o comprimento de uma curva? Então, vamos para o nosso adorado quadrinho das lembranças aqui e recapitular como é que nós fazíamos no cálculo 2, quando nós queríamos calcular o comprimento de uma curva plana, uma curva tipo essa daqui que eu já deixei pronta, tá? Então a ideia, pessoal, ela se assemelha aí ao que nós fazíamos no caso da integral definida. Tá? No caso da integral definida, o nosso objetivo era calcular a área abaixo da curva, então nós aproximávamos essa área por áreas que nós conhecíamos, que no caso lá eram retângulos. Aqui nós vamos fazer algo semelhante. Então nós vamos subdividir essa curva, pessoal, em alguns pontos, tá? Então digamos que seja da seguinte maneira. Traçar esse ponto aqui, esse outro aqui, mais um aqui e assim por diante, tá bom? Então vamos dar nomes a esses pontos. Vamos chamar esse primeiro ponto de P0, P1, P2 e assim por diante, tá? P3, P4 e P5. Muito bem. Por que nós fizemos isso, pessoal? Porque o nosso objetivo agora é a gente considerar os segmentos que unem esses pontos, Então, vamos considerar aqui, o segmento P0, P1, o segmento P1, P2, P2, P3 e assim por diante, pessoal? P3, P4 e o P4, P5 aqui. Beleza, e por que nós fazemos isso, pessoal? Porque se a gente olhar a geometria dessa curva, ela pode ser aproximada pela união desses segmentos. É claro que é uma aproximação bem mais ou menos, se a gente olhar aqui, tá sobrando uns pedaços aqui, uns morrinhos aqui para cima, aqui para baixo, Mas isso é uma aproximação. Então, consequentemente, como é uma aproximação para a geometria dessa curva, o comprimento dessa curva ele pode ser aproximado pela soma dos comprimentos desses segmentos. Então vamos dar um zoom aqui nesse primeiro caso, só para a gente lembrar o que acontece com os segmentos. Então vamos olhar só para esse carinha aqui, o segmento P0, P1. Então se a gente puxar uma setinha aqui, o comprimento desse segmento ele equivale ao módulo desse vetor aqui. Que deixa eu só trocar de caneta, vou colocar a caneta preta. Então isso aqui fica da seguinte maneira, módulo do vetor formado pelos pontos P0, P1. Concordam, pessoal? Que é o tamanho daquele segmento ali. Muito bem, vendo que esse ponto P0, P1, qualquer um desses P's, eles estão em cima da curva. Então esse ponto P0 ele é um ponto do tipo x0, h de x0. Concordam? Porque ele está em cima da curva. A mesma coisa para os demais. Eu não vou escrever tudo, tá, pessoal? Mas este vetor aqui, quais são as componentes dele? As componentes do vetor P1 menos as componentes do vetor P0, perdão. Então isso aqui vai ficar igual a x1 menos x0. E a segunda componente ficaria h de x1 menos h de x0. Tudo bem, pessoal? Eu não escrevi, mas supondo que essas são as componentes dos nossos pontos aí, tudo bem? Muito bem, agora como é que a gente calcula esse vetor, esse módulo aí desse vetor? Lembrando, o módulo de um vetor ele fica a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, ou seja, x1 menos x0 ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, ou seja, h de x1 menos h de x0, tudo isso ao quadrado. Tá certo, pessoal? Muito bem, agora vamos recapitular lá como é que nós fizemos no caso da integral, Nós demos um nome para esse carinha aqui, para este elemento, só o que está dentro dos parênteses aqui, Isso aqui a gente trocava por um delta de xi, Aqui no caso delta de x1, lembram? A mesma coisa aqui, pessoal, isso daqui tudo, eu posso trocar por delta y1. E aí no cálculo 1 e no cálculo 2 vocês estudam uma questão de diferencial, Isso daqui a gente pode escrever como um delta é uma aproximação, mas o delta de x1 vezes a derivada da h no ponto x1, lembram? Isso aqui é uma questão de diferencial. Então, no final das contas, veja aqui, não vou escrever tudo aqui porque eu vou escrever depois, mas esse comprimento do vetor P0, P1, que é o tamanho desse arco aqui, desse segmento, ele é dado por esse módulo, por essa raiz. Então, a raiz quadrada de delta de x1 ao quadrado vezes delta de x1, h' de x1, tudo isso ao quadrado. Tá certo? Beleza, esse é o comprimento do segmento só P0, P1, Como é que eu faço então para calcular o comprimento da curva?
eu calculo a soma desses segmentos, do comprimento desses segmentos. Isso vai ser uma aproximação para o comprimento da curva, mas assim como era no caso da integral, essa aproximação não é boa o suficiente, né? Então, para ficar excelente, o que a gente faz? Calcula o limite, lembra? Então, em outras palavras, nós definimos, né, consideramos o comprimento da seguinte maneira. Ó. O L, que é o comprimento da curva, ele vai ser dado pelo limite, quando n tende para infinito, da soma dos segmentos. Né? Então, no caso, é a soma de j igual a 1 até um n dado aí, né? Bom, cada comprimento é dado por essa expressão, tá vendo, pessoal? Ou seja, a raiz quadrada de delta de xj ao quadrado mais delta de xj, a galinha de xj, tudo isso ao quadrado. Então, ó, eu já posso colocar o delta de xj ao quadrado em evidência, né? E aí, quando nós temos uma raiz quadrada, eu posso colocar esse cara para fora da raiz, né? Se vocês tiverem dificuldade, depois vocês escrevam. Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque realmente isso aqui é cálculo 2. Mas ficaria algo assim, ó. Ficaria delta de xj, que multiplica a raiz quadrada que sobrou. Então, ficaria a raiz quadrada de 1 mais a derivada de h no ponto xj, tudo isso ao quadrado, né? Só a última expressão ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Bom, isso aqui lembra alguma coisa a vocês, né? Se vocês lembrarem na aula passada, isso aqui é aquela soma de Riemann, né? Na soma de Riemann aparecia um f de xj, delta de xj, e eu calculava esse limite, que era o que definia a integral, né? A integral definida lá. Então aqui vai ficar a integral de quem? Ó? Dessa raiz. Então, no final das contas, isso aqui resulta, né, na integral de a até b, que foi onde a gente particionou aí, da raiz quadrada de 1 mais a derivada de h ao quadrado dx. Tudo bem, pessoal? Lembraram? É assim que a gente faz, né? Muito bem, só para efeito de notação, a gente pode considerar que essa derivada de h aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja um y, né? Então a gente pode escrever como dy dx, tá certo? Só usando a notação aí que nós fazemos na física. Tudo bem, pessoal? Sem nenhum problema aí, né? Então, como eu disse, é aula de cálculo 2 até o momento. Muito bem. Agora vamos supor, olhando para o nosso quadrinho aqui, ó, para nossos slides, que a nossa função ela é uma função parametrizada. Tá? No sentido de que o x é uma função f de t e o y é uma g de t. Lembra de como a gente fez em função vetorial até o momento, né? Cada função componente é dessa maneira, f de t e g de t. Então eu não vou detalhar tanto, né, pessoal, para a gente não perder tanto tempo aqui, mas olhando novamente para o nosso quadrinho aqui, para as nossas anotações, né? O que significa isso daqui, ó, dy dx? Tá? Veja, nesse nosso caso agora, quanto que vale dy dt? Dy dt, ó, escrevendo aqui embaixo, é a derivada da g, né, que é a y, no nosso caso, em relação a t, certo? E a mesma coisa em relação a dx dt, ó, ver se vocês concordam. Dx dt seria a derivada da f. Beleza? Então, como eu disse, não vou detalhar tanto, mas se você aplicar isso daqui, ó, agora, esse dy dx, pela regra da cadeia, vai ficar dy dt quocientado por dx dt, tudo bem? Então, no final das contas, ó, essa raiz aqui a gente pode reescrever da seguinte maneira. Isso é igual à integral de a até b. Então, ficaria raiz quadrada de 1 mais esse quociente que eu falei para você ao quadrado. E aí, se você aplicar o mínimo múltiplo comum, né, isso aqui resulta na raiz quadrada da derivada da f ao quadrado mais a derivada da g ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, vamos só grifar aí para a gente chamar a atenção, mas este comprimento, né, esse L fazendo todas essas contas, isso resultou nessa integral que está aqui, ó. Tudo bem? Opa, faltou o dt ali, deixa eu colocar o dt na frente. dt, então, vamos grifar o dt também para ele ficar destacado ali. Beleza, pessoal? Então veja que eu troquei tudo, né? Como eu falei, eu fiz bem jogado, assim, né? Se vocês quiserem preencher as lacunas aí, mas é só essa ideia. Quando nós temos essa parametrização, a gente consegue fazer dessa forma, só substituindo, né? Troca o h' ali, a derivada de h por dy dx, aí a gente depois usa a regra da cadeia, faz o mínimo múltiplo comum e reescreve dessa forma, certo? Então isso é que está no nosso quadrinho aqui, né, pessoal? Está escrito como f', g', né? E aqui depois dx dt, dy dt, que é a mesma coisa, tá certo? Usando aquela fração que eu falei para vocês. Muito bem, pessoal, por que eu perdi tanto tempo fazendo isso aqui, né? Que é basicamente uma disciplina de cálculo 2, né? Um conteúdo de cálculo 2, vocês devem ter visto lá. Mas muito por causa do seguinte, ó. Se vocês olharem aqui nos nossos slides, aqui embaixo, tá vendo que aqui eu tenho uma curva espacial. Então, eu não fiz na curva espacial porque ficaria mais difícil de enxergar, mas a gente poderia seguir o mesmo procedimento, exatamente da mesma forma, para o caso da curva espacial. Então, eu pego uma curva ali, né, vou dividindo ela em segmentos, somo os comprimentos desse segmento, isso vai dar o comprimento da curva. Então, no final das contas, pessoal, para nós aqui, o que é o comprimento de uma curva espacial? Definido exatamente da mesma maneira. Vamos olhar aqui nos nossos slides, passando ele.
nós definimos dessa forma. Então, se nós temos uma curva parametrizada por g de t, f de t, g de t e h de t, desculpa, com t de a até b, então esse daqui é o comprimento, essa é a definição do comprimento. Exatamente a mesma coisa, só que agora nós temos uma componente a mais, né? Uma função h e a mais, né? Até usei h ali, mas seria a terceira componente. Deu para entender? Então, desculpa se ficou muito cansativo, porque eu fiz um negócio de cálculo 2 aqui, mas é importante, porque se eu fosse fazer direto na curva vetorial, né, na curva espacial, ficaria a mesma coisa. Então, esse paralelo é sempre legal, tá bom? Uma outra coisa interessante, pessoal, vamos para o nosso outro quadrinho da lembrança aqui, ó. Até se você quiser copiar aí, pensem um pouquinho. Eu vou para o outro quadrinho, eu deixei um segundo aqui. Vocês lembram o que é um módulo de vetor, né? Nós acabamos de ver aí. Então, se nós temos um vetor de 3 componentes, o que nós fazíamos para calcular o módulo dele, né? X, Y, Z, tá? Peguei um vetor bem básico aqui, né? Nós calculávamos raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado, né? Fizemos isso 1 milhão de vezes aí. Então, nós temos, ó, primeira componente ao quadrado, segunda componente ao quadrado, terceira componente ao quadrado. Veja, se a gente olhar aqui para os nossos slides aqui, nós temos uma x ao quadrado, uma y ao quadrado e uma z ao quadrado. Vocês se lembram de algum vetor que possui a primeira componente como f', a segunda g' e a terceira h'? Esse aqui é justamente o vetor tangente, né? Então veja bem, ó, o que nós estamos fazendo aqui, calculando esse comprimento, é simplesmente calculando a integral do módulo do vetor tangente, a r, concordam? Ó? Então nós estamos calculando a integral de a até b de r' de t dt. Então é isso que nós fazemos, beleza, pessoal? Se você quiser pensar de outra maneira, ó, passando os slides aqui, o nosso comprimento é isso. É a integral de a até b do módulo de r'. Bem tranquilo, né? Então aqui tem dois casos, né? Curva plana é exatamente o que nós fizemos, e no caso de curva espacial, então é assim que a gente define. Bem sossegado, certo? Bom, então vamos lá, vamos fazer um exemplo, né? Vamos calcular aí, então, um comprimento de uma curva. Eu vou mudar de quadrinho aqui para um quadrinho em branco. Então nós estamos querendo fazer este primeiro exemplo, então vamos escrever aqui exemplo 1. Sempre lembrando que as minhas numerações não podem ser levadas muito a sério aí, porque eu me perco no meio do caminho. Muito bem, pessoal. Então o que nós queremos aqui é calcular o comprimento da hélice, né? No caso aqui é uma hélice circular, só que obviamente eu estou considerando uma limitação, né? Até só voltando rapidamente, né? Eu considerei aqui, no caso, uma curva com domínio de A até B, então o domínio dos nossos parâmetros é um intervalo limitado, obviamente porque se a curva for infinita, esse comprimento vai dar infinito, né? Então é sempre interessante a gente pegar limitações. Então, no caso aqui, por exemplo, desse nosso primeiro exemplo, eu quero calcular o comprimento dessa hélice entre esses dois pontos, ó, 1, 0, 0 até o ponto 1, 0, 2π. Muito bem, vamos lá então, pessoal. É isso que nós queremos fazer. Então, o que vai ser o comprimento? Ó, vamos escrever aqui na frente. O nosso L, ele era dado pela integral. Eu vou colocar T0 até T1, tá, pessoal? Embora a gente tenha usado a notação de A até B, vou colocar assim porque fica mais simples de vocês entenderem o que eu quero chamar a atenção. Então, aqui fica o módulo da derivada da parametrização, né, o R' de t dt. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vamos chamar a atenção aqui nessa expressão dos ingredientes que nós precisamos para aplicar essa receita, né? Então, nós precisamos desse T0, tudo bem? Nós precisamos desse T1, que notem, no nosso exercício isso não está dado explicitamente, né? Está dado ali por debaixo dos panos, mas não está falando assim, ó, calcula a integral de 0 até 1. Não está falando nada, né? E aqui nesse caso, pessoal, nós precisamos também da derivada da parametrização, beleza? Novamente, para o nosso exercício é dado a parametrização, mas nada impede que eu peça alguma coisa para vocês, tá? Como eu vou pedir daqui a pouco, num outro exemplo, né? De falar a geometria da curva e vocês terem que parametrizar antes, tá? É claro que nesse caso eu precisaria tomar um pouco de cuidado com algumas questões, por exemplo, eu não poderia falar só a hélice circular, né? Porque a hélice ela tem algumas variações ali no como que o parâmetro z está variando, tá? Mas isso aí é só uma observação que fica para depois, não vamos encher de informações na cabeça agora, né? Nosso objetivo é só calcular esse comprimento, né? Esse L aí, beleza? Então, antes da gente começar, pessoal, vamos encontrar esses ingredientes que estão em amarelo aí, né? Que nós podemos não ter até o momento. Então, como que eu encontro esse T0 e esse T1, pessoal? Então, veja. O T0, né? Se a gente pensar aqui, ó, ele vai ser o parâmetro correspondente ao primeiro ponto. Então, lembra que nós fizemos isso quando nós falamos de derivada, né? Quando eu pego um ponto P da curva, como ele está na curva, então existe um parâmetro T0 que corresponde a ele. Ou seja, existe um T0, tal que R de T0 é o ponto P. É isso que nós precisamos encontrar, pessoal. Então, qual que é o T0 de tal forma que R de T0 é igual a esse ponto aí, ó, é igual ao ponto 1, 0, 0. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. Ó. Então, isso aqui acontece quando? C e somente C. Nós fizemos algo muito parecido lá no caso quando nós trabalhamos com reta tangente, né? Então, a gente olha para a expressão do R. Não confundam R com R', tá, pessoal? É o R. Então, a nossa função ela é cosseno de t
seno de t e t, isso aqui precisa ser igual a 1,00, né? Aí ficou bem fácil, né? Porque como nós já temos tudo esquematizado ali, então o nosso t tem que ser igual a 0. Nosso t0, tá, pessoal? Deixa eu só trocando aqui, t0 e t0, né? É bom a gente fixar para saber o que a gente está encontrando. Beleza, pessoal? Bem tranquilo, né? Bem de boa mesmo, a gente não tem nenhum grande segredo. Mas é importante fazer isso, né? Porque a nossa integral, veja que ela é uma integral na reta, né? Uma integral igual a do cálculo 1. Então aqui tem que ser número, né? Eu não posso colocar vetores aqui que não faz muito sentido. Então, só calculando aqui embaixo agora, vamos encontrar o R de T1. Tá? O R de T1, mesma coisa, né? Só que agora ele é igual àquele ponto final, ou seja, o ponto 1, 0 e 2π. Tá? Então isso aqui acontece, C e somente C. Cosseno de T1, seno de T1 e T1 for igual ao ponto 1, 0 e 2π. Beleza, pessoal? Então eu estou fazendo até relativamente rápido aqui, ó, porque é bem simples esse caso, já que a terceira componente é T, né? Então, quando que isso vai ser satisfeito? Quando o T1 é igual a 2π, beleza? Então, eu já comentei com vocês sobre isso, né? Sempre vai ser satisfeito, né? Se uma das componentes é verdade, né? Por exemplo, se o T já é dado por 2π, as outras têm que satisfazer, porque senão vai ter algum problema aí em relação a qual curva que é essa, né? Muito bem, pessoal. Então, ó, nós já temos dois dos nossos ingredientes, né? O T0 e o T1. Agora, falta encontrar esse elemento aqui, ó. Falta a gente encontrar qual que é o módulo da derivada. Então, qual que vai ser a derivada no nosso caso, pessoal? Lembre, derivar uma função vetorial é bem simplesinho, é só a gente derivar componente a componente. Então, nesse sentido, qual que é o R' de t? Tá? Como a nossa função vetorial ela é dada por cosseno de t, seno de t e t, então essa derivada aqui ela vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno, a derivada do seno, que é cosseno de t, e 1. Então, qual que é o módulo desse vetor, né, pessoal? Então é bem simples aqui, veja. Seria o primeiro ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado, né? Quando eu faço seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso dá 1. Então vai ficar raiz quadrada de 1 mais 1, que é raiz de 2, né? Então só escrevendo aqui na frente, nós temos que o módulo da derivada da função vetorial é igual a raiz de 2. Certo, pessoal? Então, agora nós temos todos os ingredientes, né? Vejam que neste caso deu constante, tá? Mas poderia não dar constante, afinal de contas eu estou calculando o módulo de uma função vetorial, né? De derivada de uma função vetorial, e isso pode resultar em algo que dependa de t. Até por isso que a nossa integração aqui em cima é em relação a t. Tudo bem? Então, ó, eu vou ter que apagar porque não está cabendo, mas qualquer coisa, se você quiser dar um pause aí. Mas nós temos essas informações, tá? T0 igual a 0, T1 igual a 2π, e esse é o nosso carinha aqui. Beleza? Então vamos apagar para a gente continuar ali em cima. Então, completando, né, o nosso comprimento L, ele é dado pela integral. Agora nós achamos os extremos de integração, vai ser 0 e 2π. Nós calculamos o módulo da derivada que deu constante, né, deu raiz de 2 dt, né? Olha que beleza, a integral aqui é bem sossegado. Integral de raiz de 2 dt vai ficar raiz de 2 que multiplica t. Teorema fundamental do cálculo, calculado isso aqui de 0 até 2π. Então isso daqui nós sabemos, né, vai ficar raiz de 2 vezes 2π menos raiz de 2 vezes 0, ou seja, 2 raiz de 2π. Esse é o comprimento da nossa curva, né? Unidades de comprimento, se você quiser colocar. Tudo bem, pessoal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí. Qualquer coisa, novamente, pause, né? Dá uma refletida sobre isso. Certo? Beleza, pessoal. Eu quero fazer mais um exemplo com vocês aqui, só para chamar a atenção, né? Na verdade, dois exemplos, porque eu quero chamar a atenção de vocês de duas coisas muito importantes que eu comentei com vocês na aula de derivada e podem acontecer nesse momento. A primeira questão é a seguinte, pessoal. Lembra que eu comentei com vocês que nós podemos falar de uma curva que ela passa em cima dela várias vezes. Por exemplo, se eu pegar um círculo, eu posso considerar um círculo dando uma única volta, ou eu posso considerar um círculo dando duas voltas. E eu falei para vocês, olha, para efeito de geometria, para a gente entender a cara da nossa curva, não tem problema como você parametriza. Porém, para você calcular o comprimento da curva, aí tem problema. Tá? Por que tem problema? Porque pensa, se você tiver um círculo e você está andando uma única vez em cima dele, é de se esperar que isso vai dar um comprimento. Agora, se eu andei duas vezes, é de se esperar que dê o dobro, né? Porque, afinal de contas, eu tive que andar duas vezes. Bem, vamos conferir isso, né? Vamos comprovar isso através de um exemplo. Vou mudar de quadrinho. Eu vou deixar esse quadrinho aqui, porque depois eu vou usar ele de novo. Então, eu vou para um quadrinho branco aqui. Vou colocar como um exemplo 2, né? Naquela mesma onda de que minhas numerações não são muito boas, né? Então, exemplo 2. O que eu quero fazer é o seguinte, pessoal. Eu quero calcular o comprimento dessa curva, né, originada por essa função vetorial aqui, ó, R de t igual cosseno de t, seno de t e 2, por exemplo. Né? Vou considerar aqui o caso em que o t ele pertence a 0, 2π, tá bom? Então ele varia de 0
até 2π. Muito bem, que curva que é essa, pessoal? Se vocês quiserem enxergar aí, né? Quiserem não, né? É bom vocês enxergarem para compreender o porquê que eu estou fazendo esse exemplo, né? Isso aqui não é uma hélice porque a nossa terceira componente ela é fixa. Então lembra, no nosso caso lá, o que nós estávamos fazendo no caso da hélice, né? Como é que nós compreendemos como que aquilo funcionava, era que morava num cilindro, tá? Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado era igual a 1, só que a altura z ela variava de acordo com o tempo. Agora nesse caso, pessoal, a altura z ela está fixa igual a 2. Então é a mesma coisa que eu pegasse o plano z igual a 2 e cortasse o cilindro. Então, olha, nós temos um cilindro, cortou por um plano, isso origina o quê? Um círculo na altura z igual a 2. Então isso daqui, pessoal, é uma circunferência, tá? É até uma curva plana, só que ela está na altura z igual a 2, tudo bem? Nós que eu peguei o parâmetro de 0 até 2π, então o que eu estou fazendo é rodando uma única vez, né? Muito bem, vamos calcular o comprimento dessa curva, né? Então eu vou calcular aqui o comprimento, o L, ele vai ficar igual à integral, eu já dei os parâmetros aí, tá vendo? Vai ficar 0 até 2π, aí vai ficar o módulo da derivada. Então vai ficar o módulo de qual que é o vetor, né? Qual que é essa derivada aí? A derivada de cosseno é menos seno, a derivada do seno é cosseno e a derivada de 2 é 0. Então eu quero calcular essa integral em relação a t. Beleza, pessoal? Olha que maravilha, quanto que dá essa integral, né? Quanto que dá isso aqui que está dentro, quanto que dá esse módulo, né, desse vetor. Então vai ficar a primeira componente ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado, extrai a raiz de tudo isso. Bom, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado mais 0 ao quadrado, isso aí é 1. Então isso aqui vai ficar igual à integral de 0 até 2π da constante 1 em relação a t. Isso daqui vai ficar igual a t calculado de 0 até 2π. E isso daqui resulta simplesmente em 2π. Beleza, pessoal? Ainda bem que deu isso, né? Porque nós sabemos que o comprimento, né, o perímetro de uma circunferência é dado pela expressão 2πr. Como o nosso raio aqui é 1, então obviamente tem que dar 2π. Muito bem, né? Por que eu fiz esse exemplo tão bobinho aqui? Porque eu quero fazer uma pequena alteração agora. Ó. Eu vou fazer até em azul aqui embaixo. Ó. Eu quero fazer uma troca. Eu quero considerar agora, em vez de t pertencente a 0 a 2π, eu quero considerar ele de menos 2π até 2π. Então veja que eu dupliquei o tamanho, né? Em vez de eu considerar só de 0 até 2π, eu dei como se fosse 2 voltas aí, né? Então o que vai mudar das nossas continhas? Eu vou até fazer em cima aqui, né? Se você quiser copiar antes, fique à vontade. Mas ó, aqui ele não vai ficar mais 0. Ele vai ficar menos 2π, concorda? O resto vai ficar tudo igual, né? Aqui também não vai ficar mais 0, vai ficar menos 2π. E aqui vai ficar, não vai ficar mais 0, vai ficar menos 2π. Bom, então quanto vai ficar isso aqui? Vai ficar 2π menos 2π, certo? E isso aqui é igual a 4π. Então olha que diferença, né? No caso que eu fiz de uma volta só na circunferência deu o tamanho 2π, no caso que eu dei 2 voltas deu 2 vezes o comprimento da circunferência. Então é só para mostrar para vocês que muitas vezes até o momento eu não chamei tanta atenção de vocês em relação aos parâmetros, porque eu acho que é muita informação, né, pessoal? A gente tem que tomar cuidado qual que é a geometria da curva e ainda eu tenho que me preocupar se o parâmetro está rodando uma vez, 2 vezes, né? Mas a gente precisa tomar esse cuidado no caso de comprimento. Tá? Então é claro que muitas vezes eu vou te dar o ponto inicial e o ponto final e aí não tem muita preocupação, porque daí você já considera esses caras e manda ver. Agora, se eu falasse, não, comprimento da circunferência, vamos supor que fosse um exercício, né? Aí você teria só tomar esse cuidado de estar dando uma volta só. Mais pra frente, muita coisa que a gente vai fazer, a gente vai tomar o cuidado da curva não ter autointersecção, que é justamente o fato dela cruzar com ela mesma, né? Não precisa só se sobrepor, ela pode só se intersectar. A gente vai evitar isso para não ter ambiguidade, tá bom? Mas aqui é só uma observação. Tudo bem, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro aqui o que eu tentei fazer. E a ideia agora, pessoal, eu quero fazer um outro exemplo com vocês, então eu vou voltar para o nosso quadrinho aqui, vamos para o outro quadrinho. Então, se você quiser copiar, né, dá uma pausa aí, pensa um pouquinho, vamos lá para o outro quadrinho, que é exatamente o quadrinho do nosso primeiro exemplo, né, do nosso exemplo 1 aqui. Então eu vim para esse quadrinho para chamar a atenção de vocês em relação a uma coisa, pessoal. Nós já comentamos isso em outras oportunidades, mas uma curva ela pode ser parametrizada por funções diferentes. No sentido de que pode haver duas funções vetoriais distintas que originam a mesma curva espacial. E aí a questão que fica é a seguinte, será que o comprimento depende da parametrização? Tá? Então, por exemplo, né, vamos só ilustrar um pouco isso que eu falei. Né? Se a gente olhar para esse mesmo exemplo 1 aqui, então nós poderíamos trocar o cosseno com o seno, isso originaria também a hélice, né? Nós já discutimos isso. Quando eu faço essa troca, a única coisa é que eu altero a orientação dessa curva. Então, ao invés da partícula subir, ela vai estar descendo, né? Mas nesse sentido, né, pessoal, são as mesmas funções aqui. Então, a hora que eu derivo, calculo ali as coisas, vai dar a mesma coisa, né? Vai mudar um pouquinho só as contas,
mas é de se esperar que tudo aconteça de maneira muito semelhante. A questão, pessoal, que é um pouquinho mais perigosa é a seguinte. Lembra quando a gente trabalhou com derivada? Tinha um exemplo lá, eu não vou me lembrar quais eram as funções vetoriais lá, né, qual que era a função, mas nós fizemos o seguinte, eu alterei um pouco os parâmetros e aí com isso nós alteramos a velocidade com que a partícula andava em cima da curva, lembra? Então o que eu fiz foi trocar t por 2t. Bom, quando eu faço isso eu altero essa velocidade e quem que é a velocidade, né? É justamente o vetor tangente. Então nós conseguimos um vetor tangente naquela ocasião com um tamanho maior, lembra? E aí nós calculamos ali, fizemos todas as contas e eu expliquei o que significava essa questão da velocidade. A questão, pessoal, é que se a gente olhar bem aqui para a nossa definição de comprimento, ó, veja, isso depende do tamanho do vetor tangente, depende do módulo de R'. Então uma questão que a gente poderia levantar nesse momento, que é uma questão bem importante, é se eu considerar agora um parâmetro diferente, tá? Você considerou uma função vetorial que descreve uma curva. Eu pego e altero esse parâmetro, né, deixo a velocidade mais rápida. Será que isso vai mexer no comprimento da curva? Se a gente pensar geometricamente, isso não pode acontecer, né, pessoal? Porque é a mesma curva, então se eu pegar a curva e esticar, independente da velocidade que a partícula percorreu essa curva, nessa trajetória, o comprimento é o mesmo. Então, será que altera, né? Então essa é uma pergunta razoável, né? Pelo menos para mim ele é razoável. Então vamos fazer um exemplo para vocês verem por que no final das contas as coisas vão se compensar aí e não vai haver alteração no comprimento, né? Graças a Deus. E inclusive na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou chamar a atenção de vocês em relação a isso, né? Em relação aos perigos dessa diferença de parametrização. Então quer ver, ó, eu vou considerar aqui embaixo, pessoal, uma reparametrização para essa curva, para essa mesma hélice que está aí. Vou chamar de R também, tá, pessoal? Eu vou considerar agora da seguinte maneira. Ela vai ser cosseno de 2t, seno de 2t e 2t, certo? Então, o que eu fiz foi trocar o parâmetro t por 2t, né? Então, eu só fiz essa troca. Se vocês quiserem esboçar esse gráfico, né, essa trajetória, essa curva espacial, vocês vão ver que vai dar novamente a hélice aí. Muito bem, então vamos fazer as nossas continhas aí. O que eu quero vamos calcular o comprimento dessa curva. No mesmo sentido, né, do mesmo ponto ali, 1,00 até o ponto 1,02π. Então, usando essa fórmula que está aqui em cima, né, pessoal, eu quero usar a mesma fórmula, obviamente, nós precisamos dos nossos ingredientes aí. Então, primeiramente, eu preciso encontrar qual que é o parâmetro t0, de tal forma que R de t0 dá aquele ponto ali, o ponto 1,00, né? Então, se a gente só substituir a nossa expressão aqui, né, ó, bom, a nossa expressão ela é essa, tá vendo, ó? Cosseno de 2t, seno de 2t e 2t. Eu vou fazer meio rapidamente, né? Então, igualando 2t a 0, eu vou chegar que o nosso t0 tem que ser igual a 0, né? Então, t0 vale 0 novamente, beleza? Então, até aqui nenhum segredo, tudo sossegado. Vamos fazer para o segundo caso agora, pessoal. Quando que o R de t1 vai ser igual àquele segundo ponto ali, né? Que é o ponto 1, 0 e 2π. Então, essa é a segunda questão, né? Novamente, vamos fazer meio rapidamente, mas, ó, se eu igualar essa expressão a isso, o que vai acontecer? Eu preciso que 2t seja igual a 2π, então eu simplifico os dois. Quem que vai ser o t? O t, no nosso caso, vai ser π. t igual a π. Olha que interessante, né, pessoal, se a gente quiser interpretar isso aqui geometricamente. No primeiro caso nosso, né, nesse aqui que estava, essa expressão que está no nosso slide aqui, né, para essa parametrização, olha quanto tempo eu demorei, né? Eu demorei de 0 até 2π, então eu demorei 2π unidades de tempo aí para percorrer a curva inteira. Aqui nesse caso, ó, eu andei de 0 até π. Então aqui, só completando, né, deixei, aqui é t1, foi mal. Então nós demoramos agora π unidades de tempo, né? Então veja, eu demorei metade do tempo para percorrer a trajetória inteira. Estranho, né? Porque a hora que a gente olhar agora para essa integral aqui, ó, vai mudar, né? Vai ficar 0 aqui e aqui vai ficar π. Então será que vai alterar, né? Bom, muito bem, só que falta um ingrediente, né? Falta esse nosso colega aqui, ó, derivada. Então vamos calcular a derivada aqui embaixo, né? O R' aí neste caso vai ser quem, pessoal? Então veja que vai haver uma mudança, né? Porque agora, como nós temos cosseno de 2t, seno de 2t e 2t, né? Nós precisamos aplicar algumas regrinhas diferentes. Então vai, a derivada rapidamente aqui vai ficar igual. Primeira componente, a derivada de cosseno é menos seno, então vai ficar menos 2. Aqui vai ficar 2 cosseno de 2t. E aqui ficou 2, certo, pessoal? Então, isso aqui implica quanto que dá o módulo dessa derivada. Ó. O módulo de R' de t agora vai ser quanto? Ó? Então, vamos só discutir, e se vocês tiverem dúvida, depois vocês rabiscam um pouquinho mais. Ó. Esse primeiro ao quadrado mais esse ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado, então vai ficar 4. E esse daqui ao quadrado vai ficar 4. Então, vai ficar 4 mais 4, 8, ou seja, vai ficar raiz de 8, né?
Se vocês quiserem, rabisquem um pouquinho aí, tá? Mas vai dar raiz de 8. Então, olha, no nosso caso, olhando para os slides aqui, né? O módulo deu raiz de 2. Agora o nosso módulo deu maior, né? Deu raiz de 8. Tudo bem? Beleza, ó, vamos para o nosso comprimento aqui em cima. Ó, eu vou alterar tudo, tá, pessoal? Então eu vou fazer algumas trocas aqui. Por exemplo, neste primeiro caso aqui, não vai ficar mais 2π aqui em cima, né? Então eu estou apagando, aqui vai ficar quanto? Vai ficar π, porque foi o parâmetro T1 que a gente encontrou, né? Aqui dentro também não é mais raiz de 2, né? Então vamos apagar aqui, isso aqui vai ficar agora raiz de 8, que foi o módulo da nossa derivada, certo? Então, resolvendo essa integral, também é uma constante, então aqui vai ficar raiz de 8 vezes t, certo? Só que agora nossos extremos de integração mudaram, então não é mais de 0 até 2π, vai ficar de 0 até π. Muito bem. Então aqui na frente vai ficar quanto? Ó, vamos apagar tudo. Vai ficar raiz de 8 vezes π. Muito bem, né, pessoal? Lembrando, o que é raiz de 8? Né? Raiz de 8 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 2, ou seja, isso aqui é 2 raiz de 2 vezes π. Certo? Então, com essa nossa parametrização, ficou desse sentido. Tudo bem? Vamos olhar para os slides aqui. Ó. Quanto que era o nosso resultado? 2 raiz de 2π. Então, deu a mesma coisa, né? Por que deu a mesma coisa, pessoal? Vamos pensar geometricamente. A nossa partícula ela está andando 2 vezes mais rápido, né? Então, o nosso vetor velocidade, ó, ele é 2 vezes maior, concordo? Porque ele é raiz de 8, então é 2 raiz de 2, né? Então, ele é 2 vezes maior que o vetor velocidade no caso do primeiro exercício que a gente fez. Porém, como ele é 2 vezes mais rápido, o que vai acontecer com os extremos de integração? Ele vai ser percorrido na metade do tempo, né? Você está andando 2 vezes mais rápido, então uma coisa compensa a outra, ó. 2 vezes mais rápido, metade do tempo. Então, no final das contas, dá o mesmo comprimento de arco, né? O que é de se esperar, porque senão a nossa definição estaria bem furada aí. Deu para entender, pessoal? Então, eu estou chamando a atenção de vocês aqui porque nós vamos discutir na próxima aula, né? Na verdade, eu vou fazer um vídeo intermediário ali, mas depois disso nós vamos trabalhar com uma coisa chamada de curvatura e a gente vai precisar mexer com uma parametrização. E aí a questão é, pô, se eu considerar uma parametrização e você outra, será que as coisas não vão se chocar ali, não vão gerar problemas, né, ambiguidades? Então, para isso, nós vamos definir uma parametrização meio que padrão para a gente trabalhar com as coisas que dependem dela, que vai ser a parametrização por comprimento de arco. Então, eu vou deixar isso para um próximo vídeo, né? Eu estou tentando fazer vídeos mais sucintos, né? Às vezes eu falho miseravelmente, faço vídeos de 1 hora, mas no geral eu tenho tentado fazer vídeos mais curtos, né? Então, eu vou cortar esse vídeo agora, né? Vou terminar ele nesse momento. Aí depois a gente faz um outro vídeo só trabalhando com essa parte de comprimento de arco, de parametrização via comprimento de arco, que é algo que a gente precisa aí para formalizar os conceitos que nós vamos definir mais para frente. Tá bom, pessoal? Então, o que eu tinha para falar com vocês hoje era isso, né? Espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios da lista, né? Tem alguns exercícios lá para vocês calcularem comprimento de arco, que no final das contas é só aplicar essa formulinha que está aqui, né? Achem os extremos de integração, calculem a derivada, o módulo dela, e a integral no sentido do cálculo. Tudo bem, pessoal? Então é isso, neste momento que eu tinha para falar era isso. Se cuidem aí, por favor. Obrigado pela atenção de todos vocês e abraço.